Com a criação de Deus, vou passar a palavra ao presbítero Nilson para dar continuidade ao nosso culto. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos nos dirigir a Deus numa palavra de oração de adoração, dando início ao nosso culto de louvor. Eu convido o nosso irmão Gabriel, que nos dirige a Deus nessa oração. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Que neste momento possamos todos estar colocando nossos corações em adoração a Ti, Senhor. Que possamos estar exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome e trazendo todo o louvor que podemos dar com o nosso melhor, Senhor. Abençoa para que nossos corações estejam todos voltados para esse momento, sem distrações externas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Leitura da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 49, versículos 8, 10 e 13. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador na aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Alegrem-se os céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Amém. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor.
Os irmãos podem se assentar. Confessando como quem necessita de restauração. Isaías 55, versículos 6 e 7 nos diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos, de maneira silenciosa, cada um da sua maneira, do seu jeito, com suas próprias palavras, com suas dificuldades, com seus problemas. Vamos nesse momento nos achegar a Deus numa oração silenciosa, clamar pela misericórdia de Deus, pela ajuda do nosso Deus, e teremos logo após uma oração de confissão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão importante de culto que prestamos ao teu santo nome, ó Pai. Nós somos pequenos, somos falhos, mas estamos aqui, ó Deus, unidos numa só fé, buscando um único propósito de adorar ao teu santo nome. E pedimos, ó Deus, que a tua mão de poder, de misericórdia esteja sobre cada um de nós, ó Deus, nos abençoando, nos dando forças, ó Deus, para a caminhada da vida, nos ajudando, ó Deus, a entender os teus propósitos, ó Pai. E muitas e muitas vezes quebramos a cabeça, ficamos, ó Deus, como que sem rumo e desorientados, mas a tua mão santa e poderosa sempre nos guarda, sempre nos protege, e nós clamamos, ó Deus, pela tua grande ação no meio do teu povo, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja passeando nesse culto e abrigando em nosso coração, ó Deus, habitando em nosso coração, para que o nosso culto, o nosso louvor chegue agradável à tua presença, ó Pai. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui, mas que a tua presença santa esteja em cada coração, abençoando, dando a cura àqueles que estão, ó Deus, com enfermidades, abrindo as portas dos empregos, ó Deus, para que possa fazer a manutenção de sua família, livrando, ó Deus, aqueles que são oprimidos pelas drogas, pelo alcoolismo, por pornografia, por tantas coisas que tiram aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Estrutura as famílias, abençoa o teu povo espalhado na face da terra, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia mais a levantar os olhos para o céu e agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Fica conosco. Sentimos cada vez mais o quanto somos carentes e quanto precisamos de Ti.
Em nome e por amor de Jesus Cristo eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Agradecendo e louvando ao Senhor com riso e júbilo. Vamos passar para a equipe de louvor? E enquanto a equipe estará louvando ao nosso Deus, nós, os irmãos que vieram preparados, temos aqui na frente o gasofilácio para os dízimos e ofertas, e também a cesta para quem trouxe a sua doação para o MASD. Queira nesse momento trazer à frente. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz no coração de cada um de vocês. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Nós já estamos louvando ao Senhor com nossas vidas, com o nosso corpo aqui. Esse momento de louvor é uma continuação ao que nós, na verdade, devemos fazer antes de vir à igreja, em todo tempo, em todo lugar. Que é louvar ao Senhor. Hoje é uma é um culto onde nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, que foi tomar as nossas dores. O castigo que deveria ser nosso estava sobre Ele. Os chicotes, a coroa de espinho não eram dele. Se engana quem pensou assim. Era nosso, era tudo nosso. E os nossos pecados, ali na cruz, eles foram perdoados. E quando nós olharmos para a cruz, para essa cruz, para uma outra cruz, ou fechar nossos olhos e imaginar a cruz em que Cristo esteve, nós devemos lembrar que Ele está representando a sua vida e a minha vida. Abriu os braços em uma cruz para ser pregado, mas esse gesto fez com que Ele abraçasse o mundo com graça e misericórdia. E por isso estamos aqui hoje regozijando o nome do autor e consumador da nossa fé. Vamos louvar a este Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, você e eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando nosso Senhor com esta canção. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou
Jesus me salvou. Vocês creem no que acabaram de cantar? Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que nós devemos ter o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Que mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus aqui na terra. Se tornou homem, e ele se humilhou, e ele veio para servir, e sofreu uma morte de cruz. E por causa disso, como diz essa canção aqui, ele que é maior que reinos, maior que reis, maior que nações, ele foi exaltado sobre as nações. E que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer a grandeza de Deus. Eu queria que nós cantássemos mais uma vez o refrão desta canção, tendo a consciência que nós não estamos adorando se lembrando de um Deus qualquer, mas o único e verdadeiro Deus, o Shalom poderoso, o Nissi, que é a bandeira, o Rafá, que é cura, o Jireh, que é a provisão, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é a verdade e a vida para as nossas vidas. Vamos cantar juntos. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Vamos aplaudir o Senhor. Toda honra e toda glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando agora com os pequeninos que estão aqui também. Arthur já está aqui, Heitor já está aqui, Miguel, vamos cantar. Ontem nós tivemos o Acampa Dentro aqui na igreja com cerca de 17 crianças. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui registrado, a Lívia não está aqui nesse momento, mas eu quero deixar registrado a nossa gratidão como mães, como avós, e eu acredito também que como igreja, por esse trabalho maravilhoso que ela fez. Os irmãos não têm ideia como as crianças fizeram aqui na igreja, passaram a noite, dormiram. Hoje de manhã, quando chegaram em casa, chegaram com um sorriso de orelha a orelha. Então, eu acho que isso é um ministério importantíssimo para a igreja e vale todo tipo de exaltação e agradecimento à Lívia, ao Gabriel, ao Samuel, ao Arthur, ao Mateus, que estiveram ajudando a Lívia na condução com as crianças. Então, oremos por esse ministério de crianças, que é preciosíssimo para a igreja. Estão tudo com preguiça. Dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque nós podemos vir aqui à tua casa para te louvar, te exaltar. Cantamos com esses pequeninos aqui, nós contribuímos com ofertas, contribuímos com alimentos, Pai, para ajudar as pessoas que precisam. Tudo isso porque, primeiramente, o Senhor nos concedeu, Pai, as coisas para que pudéssemos te oferecer em retribuição, Deus. Então nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, por este culto, ó Pai, que nós estamos aqui hoje reunidos para te apresentar, Senhor. O que eu te peço neste momento agora, Deus, é que o Senhor abençoe a tua amada igreja, que pôde contribuir, os irmãos e irmãs, que não falte na mesa e que o Senhor continue prosperando os teus filhos. Te peço por esses pequeninos que aqui estão também, Senhor,
tão jovens, tão pequenos, tão inocentes, mas que estão crescendo em graça, em conhecimento e em estatura, porque estão crescendo nos teus caminhos, Pai, sendo ensinados. E eu te louvo por esta igreja que tem uma visão, Pai, de ensino e cuidado com as crianças. Amém. Cuida deste ministério, Deus, e sempre levante homens e mulheres dispostos e com diligência para cuidar dos teus pequenos, Pai. E eu te peço que o Senhor abra nosso coração, nosso entendimento neste momento para recebermos uma porção da Tua palavra que será nos entregue a nós através da pregação da palavra do Senhor, Deus. Nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então eu te peço que o pregador desta noite, Pai, seja um instrumento em Tuas mãos e que ele fale, Pai, aquilo que primeiramente nasceu no seu coração, foi transmitido ao coração dele e que vai vir direto aos nossos corações e nos trazer transformação e restauração. Amém. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Usar esse microfone. Obrigado. Muito bem. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Saudar também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Dizer que é sempre uma alegria este encontro. Temos aí vários irmãos que não têm podido estar na igreja e por isso têm acompanhado virtualmente. A você um abraço. Lembrando você que está em casa de maneira especial que hoje é o dia da ceia do Senhor. Se você puder preparar os elementos da ceia aí na sua casa e se desejar participar virtualmente, você poderá fazê-lo daí mesmo, tá bom? Então, enquanto temos a mensagem, você pode se preparar para isto. Muito bem. Conforme eu já coloquei há 2 domingos atrás, nós iríamos trabalhar aí uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E é isso que faremos hoje, dando assim continuidade. Já mencionamos na nossa mensagem o capítulo 1º e o capítulo 2º da carta de Paulo aos Efésios. E, apesar de não ter lido o capítulo todo, no capítulo 2 todo, hoje nós não vamos ficar no capítulo 2, vamos para capítulo 3 e também capítulo 4 desta carta de Paulo aos Efésios. A leitura do texto eu vou fazer no decorrer da mensagem, de tal forma que eu quero aproveitar aqui para fazer então um pequeno retrospecto daquilo que já falamos anteriormente, porque nem todos estavam presentes, nem todos puderam ouvir essas mensagens. Paulo escreve esta carta à igreja da cidade de Éfeso, estando ele preso. Ele era um prisioneiro por causa do evangelho de Cristo. A igreja de Éfeso era uma igreja muito querida para Paulo. Foi a igreja que ele mais passou tempo presencialmente lá. Foram alguns anos de experiência, de convívio com aqueles irmãos. E agora, impedido de estar com eles, Paulo escreve, então, da prisão. E no capítulo de número 1, Paulo, então, coloca a respeito das grandes bênçãos de Deus,
Bênçãos essas que Deus já havia planejado, preparado, antes de existir o mundo. É exatamente isto. Antes de existir a igreja, antes de existir as pessoas, antes de toda a criação, Deus, no seu grande plano, já havia pensado na igreja, naqueles que haveriam futuramente de crer em Cristo, né? Então, por isso que no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, antes da fundação do mundo. E nós, então, elencamos aqui uma série de bênçãos que Deus já havia pensado para nós, antes de nós existirmos, tá? Está aqui no capítulo 1. Depois você lê lá com tranquilidade, você vai perceber aí tudo que Deus pensou para mim e para você, o que Ele pensou de bom, de grande, de eterno, pensou com amor. No capítulo 2, Paulo vai tomar a condição da humanidade. Paulo vai mostrar que Deus, antes do pecado existir, inclusive, Deus já havia preparado um plano para o pecado que iria acontecer. E a realidade desta humanidade de pecado está descrita, então, no capítulo 2. Paulo vai falar desta igreja, ou deste povo que estava morto, nos seus delitos e pecados. Mas aí, no cumprimento do plano que ele já tinha, quando Cristo veio, estes que estavam mortos nos seus delitos e pecados, por meio da fé em Jesus, passaram a ter vida. Então, é isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, né? Que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa vida eterna, esta garantia de uma morada eterna nos céus, não acontece porque o ser humano é bom, porque ele faz coisas corretas e merece entrar no céu. Mas essa bênção de morar na eternidade é porque Deus previu isto e nos deu este presente, esta graça. Só que para receber essa graça é necessário crer no Filho, em Jesus Cristo. Então, por isso, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo vai deixar isso muito claro. Ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de um outro plano que está embutido nesse plano de Deus, que é de reconciliação. Cristo veio para reconciliar o ser humano com Deus. Ele veio para reatar uma amizade que havia sido rompida lá no paraíso, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então, ele vai falar sobre isso na segunda parte do capítulo 2, capítulo 2, 14, está assim: mas agora em Cristo vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação, a inimizade que havia entre Deus e o homem. Então, esse foi o ministério de reconciliação, de pacificação, que Paulo mostra que Jesus Cristo fez. Muito bem, agora então temos aí o capítulo de número 3, quando Paulo vai falar sobre a vocação dos gentios e vai falar sobre ele, a condição dele como apóstolo, chamado por Deus para pregar o evangelho, esse evangelho de Cristo que ele estava falando anteriormente. Então, nesse capítulo 3, Paulo vai falar de um plano secreto. Eu já mencionei esse plano na primeira mensagem do capítulo 1. Paulo vai falar que Deus revelou a ele um plano secreto que Deus tinha, e que o povo judeu não tinha conhecimento deste plano secreto até Cristo nascer. E este plano é que antes havia só um povo, que era o povo judeu, que era o povo separado, e o povo de Deus, era o povo exclusivo de Deus. No entanto, a partir de Cristo, não existe mais um povo exclusivo, enquanto nação, enquanto um povo que tem a origem
né, em Abraão. Agora, o que passa a existir é a igreja. É um novo povo, só que não mais ligado a uma etnia, mas agora um povo ligado ao sangue de Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo passam a formar esse novo Israel de Deus. E ele vai falar então sobre isto, né? Deste plano que que Cristo vem inaugurar, de formar um novo povo. Então não é só judeu que tem direito a ser filho de Deus, agora todas as pessoas. E ele vai falar dessa inclusão que Cristo faz, não mais dando exclusividade a um povo, mas a todos aqueles que pela fé passam a crer em Cristo. E ele começa dizendo que ele está na prisão, e ele fala o motivo por que ele está na prisão: por causa da fidelidade em pregar aquilo que Deus mandou ele pregar. E geralmente é assim, quando se há fidelidade na pregação, quando se trabalha com fidelidade os evangelhos, geralmente este evangelho incomoda. Este evangelho, às vezes, faz com que as pessoas saiam. E isso aconteceu, inclusive, com Jesus. Capítulo 4 de João, diz que depois de uma pregação dele, muitos começaram a ir embora, porque aquela palavra foi dura demais para eles, e Jesus ainda pergunta para os discípulos: e vocês não querem ir também? E Pedro responde: para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. A verdade é que a palavra, quando vem da parte de Deus, muitas vezes ela nos incomoda e deve nos incomodar, porque a palavra que só nos adoça, que só nos acaricia, geralmente não é a palavra genuína de Deus, é a palavra que gostamos de ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é boa para nos repreender, nos corrigir, colocar de volta no caminho, nos levar ao arrependimento, mostrar os nossos erros. E Paulo diz aqui, capítulo 3, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, é que estou aqui então na prisão. Então ele tinha um motivo, ele não era uma pessoa que devia alguma coisa para a lei, para a justiça, para o Estado, para o império, mas era uma questão religiosa, que fazia com que ele estivesse ali naquele cárcere. Então, um dos problemas que causou a fúria dos judeus, e por isso Paulo estava preso, é exatamente esse problema, porque os judeus agora percebiam que Paulo pregava um evangelho diferente daquilo que era pregado pela religião deles até então, quando havia uma exclusividade do povo de Israel. Segundo lugar, as leis todas tinham que ser obedecidas, aquelas leis do Antigo Testamento, e Paulo agora vai dizer que tem leis que são válidas e tem leis que não valem mais, caíram em desuso, não tem mais sentido, e uma delas era a circuncisão, essa pequena cirurgia que todo menino, quando nascia, fazia. Paulo vai dizer, não há necessidade, agora Cristo é a nossa salvação, nós somos parte do povo de Deus, não por uma cirurgia, mas porque Cristo morreu por nós. E ele criou um grande problema ao pregar isto, e por isso ele foi perseguido pelos pessoal da própria igreja dele, os judeus, os religiosos, e ele acabou, então, indo para Roma, e onde estava prisioneiro neste momento, quando ele escreve aqui. Muito bem, Paulo vai dizer no capítulo 3 qual é a finalidade, Então, por essa razão, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, e por amor de vocês, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça que a mim foi confiada a vocês. Então, Paulo vai dizer que ele está agora pregando um evangelho que é um pouco diferente daquele que se pregava nos templos e nas sinagogas judaicas. Agora é o evangelho de Cristo, e ele vai trabalhar essa questão aí. Então, eu gostaria de focar a minha mensagem a partir do versículo 14 do capítulo 3. Então, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, diz o apóstolo Paulo, 3:14. De quem toda a família, tanto no céu como na terra, recebem o nome.
E nessa oração eu peço, segundo a riqueza da sua glória, que Ele conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim, pela fé, habite Cristo no coração de vocês, estando vocês arraizados e alicerçados em amor, a fim de que possam compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Paulo, a partir desse momento aqui, então, quando ele está intercedendo por aquela igreja, da prisão o pastor intercede pelas ovelhas, à distância, lá de Roma, Paulo orando pelos irmãos que estavam ali na região do Oriente Médio. E ele vai dizer o motivo, dessa oração, Eu me ponho de joelhos diante do Pai e peço que, segundo a riqueza da sua glória, e aí Paulo então vai mostrar a finalidade disso, para que estes irmãos que estavam lá na igreja pudessem compreender. Então ele está pedindo a Deus aqui que aqueles irmãos abram a mente, que o Espírito toque a inteligência, a mente daqueles irmãos, para que eles compreendam o que está sendo pregado. O novo evangelho que agora em Cristo vem para unir e incluir todos aqueles que creem em Cristo. Então, a fim de que possam compreender com todos os santos, e aí compreender o quê? Ele vai falar do amor, Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo. Vocês sabem o quanto eu tenho batido nessa tecla deste púlpito sobre o amor, que é o cartão de visita da igreja, que é o elemento mais importante dentro da fé cristã. Quando perguntaram para Jesus qual o maior de todos os mandamentos, ele disse: 2, amar a Deus e ao próximo. Então, o amor é o fundamento da nossa fé. Quando não se tem o amor, pode-se ter uma igreja imensa, pode-se ter uma religiosidade linda, pode-se ter muitos preceitos, valores, mas se o amor deixou de existir, não tem alicerce. O cristianismo é baseado no amor, e foi o amor que levou Cristo à cruz, e amor por você, amor por mim. Então, aquele que diz seguir a Jesus, ele tem que amar. Se não amar, pode ser um bom religioso, mas não é discípulo de Jesus, ou não é um verdadeiro cristão. Então, Paulo pedia que aqueles irmãos pudessem, então, conhecer, compreender quão grande, quão profundo era o amor de Cristo, e esse amor que excede todo entendimento. E a partir daí, então, Paulo vai dizer, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Estar pleno do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, não é falar em línguas estranhas, não é levantar a mão, fechar os olhos, chorar no culto, é viver em amor. Isto é o verdadeiro cristianismo, é a plenitude de Deus, se revela, se manifesta em atos concretos, não é de entender, mas de praticar o amor. Este é o verdadeiro evangelho, ensinado por Jesus, que continuou sendo pregado pelos apóstolos. Então isso vale até hoje, é o fundamento da igreja. Então isso é muito importante. Então agora nós entramos no capítulo 4, quando Paulo vai falar então da unidade da fé.
E ele volta a mostrar que ele é preso. Então ele vai dizer: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, ele não esconde que ele está preso, ele não tem vergonha da prisão. E ele vai então pedir aos irmãos, naquela carta, que aqueles irmãos pudessem praticar no dia a dia, ou na forma que está a tradução aqui, para que vocês vivam de maneira digna, no dia a dia de vocês, para que vocês pratiquem tudo isso que eu acabei de falar, no dia a dia. Então ele está dizendo assim: eu peço que vocês vivam desta maneira. A preocupação do pastor, do apóstolo, lá da prisão, é que os irmãos vivessem uma vida digna desse Cristo que havia morrido por eles. Viver uma vida de amor, de exemplo, de relacionamentos, porque, na verdade, a maior parte do Evangelho, a grande parte do Evangelho, o mais importante do Evangelho, não é o que se crê, é o que se vive. Então, amor é muito mais do que um sentimento que nós temos. Amor é aquilo que eu faço enquanto eu convivo com as pessoas. Não é o que eu entendo, não é o que eu sinto, mas principalmente o que eu faço e o que eu vivo. Assim também os mandamentos, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, a maioria, ou quase todos eles, tem a ver com relacionamento. Quando não é relacionamento com Deus, é com o próximo. Pega lá os 10 mandamentos. Então, a vida cristã, ela está fundada nos evangelhos de Cristo, que tem a ver com a maneira como eu vivo com o meu irmão, ou com aquele que não considero irmão, porque é de outra fé, mas a maneira como eu convivo com ele, tem que haver amor. Então, Paulo vai falar sobre isto, E eu quero, ao lembrar então, o que Paulo vai falar sobre essa prática dos relacionamentos, desse modo de viver digno do crente. Em vez de dizer as minhas palavras, ou interpretar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, eu vou ler o capítulo todo. Quem vai falar é o apóstolo Paulo, para que não haja ruído, o pastor está querendo dizer tal coisa. Não, quem está dizendo é a Bíblia. E eu vou ler então o capítulo todo, nesta Bíblia que é a mensagem de Eugene Peterson, que não é uma Bíblia literal, é uma paráfrase do que está nas outras traduções, uma Bíblia muito respeitada mundo afora, por um pastor. Essa Bíblia é de autoria a Bíblia é de autoria do Espírito Santo, obviamente, mas essa Bíblia, quem fez essa paráfrase foi esse pastor presbiteriano dos Estados Unidos, falecido há alguns anos atrás, Eugene Peterson. Ele vai começar trabalhando sobre a questão da maturidade. E então o apóstolo Paulo diz assim, numa linguagem bem contemporânea: diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que vocês seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí, por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também de agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos e age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo o que vocês são, pensam e fazem é permeado por uma linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos vocês sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. O texto que comprova isso é: ele subiu as montanhas, as altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois distribuiu entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com as suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profetas, evangelistas, e pastor e mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos, em perfeita harmonia e em sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração, o seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. A partir do versículo 17, ele vai dizer: então é por essa razão que eu insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus, como perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecem que são uns zumbis. São pessoas obcecadas por sexo, viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida. Vocês aprenderam outra coisa de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale. Tudo o que quero dizer, e tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão. Doideira total. Saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz ter o caráter de Deus e tornar vocês numa nova realidade de vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem a vingança no coração. Não deixem que a raiva domine vocês por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês.
Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente e até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Não saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Não falem apenas o que é útil, que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam a Deus. Não causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. E ele encerra capítulo 4, dizendo, na conversa, nada de conversa profana, de conversa difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis com o próximo. Perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total, incondicional. Amém. São estas as palavras do apóstolo Paulo. O capítulo 5, que dá continuidade, ele, no meu entender, encerra o capítulo 4, e eu vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 5 também. E o título que o Peterson dá aqui é Hora de Acordar. Observem bem o que Deus faz, e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Amém. Querido, que essas palavras que não precisam ser traduzidas, porque já as foram, e certamente o Espírito que aplica ao nosso coração, que esses conselhos de Paulo para uma igreja madura possa ser o conselho para mim, como pastor da igreja, para os presbíteros da igreja, possa ser também o conselho para cada membro da igreja. Precisamos rever a nossa maneira de viver a nossa vida cristã. Aquela maneira velha precisa ser jogada fora. Algo novo precisa acontecer, porque o vinho novo está aí, que não pode ser colocado em odres velhos. O remendo novo não pode ser colocado numa roupa velha. O que Cristo veio trazer é algo novo. E muitas vezes nós nos apegamos às coisas antigas, ao nosso antigo jeito de ser, de resolver as coisas. Mas o jeito cristão de resolver as coisas, primeiro passa pelo amor. Se não passar no crivo, no critério do amor, nem da sequência. Se não amarmos, não somos cristãos. Somos membros de igreja, somos religiosos, mas não somos cristãos. E como Paulo coloca, se não conseguirmos conviver com o irmão, por quem Cristo morreu, que é diferente, que pensa diferente, que resolve as coisas de maneira diferente, é porque algo muito errado está acontecendo. E a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar a nossa vida. A mensagem é clara, a mensagem é direta, e precisamos tomar posse e com humildade pedir que o Espírito Santo trabalhe a todos nós, para percebermos que este grande amor derramado sobre nós em Cristo é o amor que deve reinar nos nossos relacionamentos e fazer toda a diferença, ainda que não concordemos em tudo, mas o amor é maior e nos une. E o meu desejo para esta igreja é que amemos de fato, não de palavras,
que possamos ser cristãos não religiosos, que possamos ser apaixonados por Cristo e pelo Evangelho, pelos ensinos das Escrituras, e não por ideologias humanas, mas Cristo é tudo e em todos, e é Ele que deve conduzir a nossa vida. Feche teus olhos. Deus de graça e de misericórdia, muito obrigado por esta noite. Pela Tua palavra, Senhor, tão clara, tão direta, pesada às vezes, Senhor, mas que vem ao nosso coração para nos incomodar mesmo, para nos tirar do nosso conforto, para fazer com que enxerguemos os nossos pecados, os nossos erros, as maneiras anticristãs, Senhor, de resolver os nossos problemas. Queremos pedir a Deus que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra na nossa vida. Se porventura aqui, nesta noite, há pessoas que ainda não têm um compromisso com Cristo, que não abriram seu coração para Cristo e com os seus lábios ainda não o confessaram como Senhor, que este Cristo amoroso, que nos ama antes da fundação do mundo, possa entrar nos corações. Se há pessoas aqui que têm vivido na igreja, mas não têm agido como cristãos, que hoje seja o dia aceitável, o dia da mudança, do quebrantamento, de reconhecer o quanto o Senhor nos ama, e nos ama tanto de nos orientar, de nos aconselhar a mudança de vida e qual caminho devemos seguir. Abraça-nos a todos, ó Deus. Une o Teu povo. Que nada, Senhor, nada seja motivo de nos afastar da comunhão gostosa do Teu povo e da comunhão preciosa da Tua presença. É por Cristo que eu oro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se tem algum cântico para agora, então, por favor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Aqui mais alvo que a neve,
a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu quero pedir aos presbíteros, Juvenil e Nilson, que venha, a presbítera Denise também, para participarmos da ministração da ceia do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante de nós está a mesa do Senhor. E sempre muito significativa, bonita, percebe-se que foi preparada, arranjada, pensada com muito carinho. Jesus, quando ele estabelece a ceia, ele tem esse projeto visual mesmo, né? Às vezes a gente brinca, né? Você entendeu? Quer que desenhe? Jesus desenhou, ele falou e ele mostrou. Ele, quando ele pega o pão ali, é como se ele tivesse, estou desenhando para vocês entenderem, né? Então, são as duas maneiras que Jesus deixou, uma visual e uma que entra pela mente para a nossa compreensão do que é isso, do significado profundo que tem a mesa do Senhor. E a palavra Eucaristia, que é o termo usado do grego para Santa Ceia, essa palavra quer dizer comunhão. Santa Ceia é comunhão e ação de graça, são as duas coisas que trazem esse significado, né? Eucaristia, ação de graças com esse profundo significado de comunhão, tá? Então, essa comunhão, ela se dá com Deus, o Senhor da mesa, e com os irmãos com quem vou comungar, com quem vou comer. Então, essa comunhão tem que estar presente no momento em que tomamos parte da mesa do Senhor. Se faltou comunhão ao tomarmos parte da mesa do Senhor, faltou a bênção da ceia. Se faltou a comunhão, faltou amor. E se faltou amor, faltou tudo. Deixou de ter significado de alimento espiritual o tomar parte da ceia do Senhor. Então este é um momento solene, importante, um momento da gente, ao tomar parte da mesa, ter essa consciência do alto significado e do privilégio da gente poder ter essa comunhão com Deus e essa comunhão com os irmãos, repartindo e comendo o mesmo pão. Isso, queridos, é maravilhoso, é lindo, e a gente não pode diminuir isto. Quando o apóstolo Paulo vai trabalhar a orientação da ceia do Senhor para a igreja de Corinto, e lá em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim:
Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, e façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem do pão ou beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, se não tiver amor e comunhão, será réu do corpo do sangue, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele orienta: por isso, então examine-se o homem a si mesmo, e assim depois coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e o que bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e eis a razão, porque há muitos fracos entre vocês. Então a orientação de Paulo aqui é um exame de consciência. Paulo não está querendo dizer aqui se a pessoa cometeu um pecado, se ela magoou a mulher em casa, o marido. Ele não está falando desse tipo de pecado que constantemente estamos fazendo e que a gente deve sempre ir em busca do conserto, de consertar o relacionamento que a gente vai estragando no dia a dia. Paulo está falando aqui de um problema existente lá naquela igreja, de falta de comunhão. Era uma igreja dividida. Os que tinham dinheiro, a ceia não era dessa maneira, era uma refeição mesmo. Os que tinham dinheiro traziam bastante comida e comiam e se fartavam, diz que alguns ficavam até embriagados. Os pobres que não tinham, traziam lá um pedacinho de pão, umas coisas, e ficavam olhando os ricos comer. Então, quando Paulo vai dizer: examine-se a si mesmo e veja se isso está correto, e depois então coma, ele está falando da situação daquela igreja dividida, que não tinha comunhão, os ricos não tinham amor para com os pobres, e nem dividiam o pão e a refeição com os pobres. Então, é disso que Paulo está falando ali, tá? E então, o corpo de Cristo, ele precisa, para ser bênção na nossa vida, a ceia do Senhor, ele precisa de comunhão, precisa de amor, e é isso que nós queremos neste momento. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos juntos a orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto é o meu corpo, disse Jesus. Tomai, comei, e fazei isto em memória de mim. Em seguida, Jesus toma o cálice, e ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança, de uma vida nova, de um tempo novo, no meu sangue. Tomem e bebam dele todos. E todas as vezes que vocês comerem do pão e que vocês beberem do cálice, vocês proclamam, vocês anunciam, vocês pregam, dão testemunho da minha morte, do ato da cruz do Calvário. E é isso que fazemos, nós anunciamos a partir da mesa do Senhor que Cristo veio por amor e morreu por amor, e que vai voltar um dia. Por isso ele diz: façam isso até que eu volte. Então, nós continuamos pregando que Cristo é o Senhor e que por amor morreu por nós. E que esta mesa é a mesa do amor, da comunhão e da bênção, que fortalece o corpo que é a igreja de Cristo. Amém? Muito bem.
Eu vou pedir que fique apenas em pé aqueles que vão tomar ceia. Os que não vão tomar a ceia podem se assentar para não se cansarem, tá bom? Todo aquele que tem um compromisso com Deus, que ama Jesus de coração, que sabe que Ele é Senhor e Salvador, que crê nele de todo o coração para a salvação, está convidado hoje a tomar a ceia do Senhor. Se é membro desta igreja ou outra igreja cristã que professa genuinamente a palavra de Deus, você está convidado a participar da mesa do Senhor. As crianças batizadas, os pais ministrem aos filhos. Que seja um tempo de comunhão preciosa no Senhor. Alguém foi omitido na distribuição do cálice e do pão? Por favor, se manifeste. Queridos, antes de nos despedirmos da casa de Deus, nós temos aqui um hino que nos despede, mas eu quero antes orar. Os evangelistas registraram que depois que eles tomaram a ceia, Jesus e os seus discípulos, eles cantaram um hino e depois saíram. E logo depois Jesus seria preso e no dia seguinte morto. Então, antes de sairmos daqui, nós queremos também cantar este hino, mas eu quero neste momento orar ao Senhor. A gente vai começar uma nova semana, e cada dia é um novo desafio, cada semana é um novo desafio.
O estar na igreja é um privilégio para a gente. Quando a gente vem, encontra o irmão, tem a comunhão, quando ouve a palavra, saímos fortalecidos, às vezes até se sentindo incomodado pela palavra, mas isso tudo é muito positivo, porque tudo aquilo que é a ação do Espírito é tremendamente positivo. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos desafios, problemas, questões para resolver e precisamos da orientação, da bênção que vem do alto. Então, neste momento eu quero orar, uma oração de intercessão. Nós temos aqui no nosso presbitério de Sorocaba uma família que está enlutada. O pastor Marcos, um jovem pastor, é o primeiro ano de pastorado dele. O pastor Marcos e a esposa tiveram segunda filha, há um pouco mais de 30 dias atrás, e a Ayla nasceu com 7 meses, teve uma série de problemas. No sábado retrasado, quando eu falei com ele, quando eu orei com ele, ele disse que nessa semana ela ainda está na UTI, a ponta dos seus dedos da mão direita amputados e o braço esquerdo amputado, por causa de problemas de circulação e havia gangrenado. Mas hoje recebemos a informação de que a pequena Ayla faleceu. Então, há pessoas que estão precisando de misericórdia de Deus, de um abraço de Deus. Tem uma pessoa que mandou agora, eu estava me preparando para vir para a igreja, eu recebi o WhatsApp de uma pessoa que eu não conheço, e ele é o responsável por uma operadora de turismo, e durante a semana ele me mandou uma mensagem dizendo que estaria de férias por um tempo, e que estaria vindo para Sorocaba, e ele nem sabia, ele mandou para muita gente esse WhatsApp, porque a mãe dele estava doente. E eu respondi para ele, não o conheço pessoalmente, dizendo, sou de Sorocaba, se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição, e estaremos em oração pela sua mãe. Então agora no final do dia ele me mandou essa mensagem dizendo, a minha mãe faleceu. Então a verdade é que essas situações, elas acontecem na vida da gente, nos entristecem. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos, precisamos de uma bênção especial de Deus. Então é por isso que eu quero orar. E se você quer se apresentar diante de Deus e quer vir aqui, que às vezes para mim o gesto da gente levantar e dar um passo, isso tem um significado especial de necessidade, de dependência de Deus, mas também de fé. Então, se você deseja estar aqui por qualquer que seja o motivo, às vezes é problema financeiro, às vezes é conjugal, às vezes é problema espiritual mesmo, qualquer que seja o motivo, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que a gente possa orar junto e intercedermos por você. Vamos fazer isso? A igreja fica em pé e os que desejarem vir aqui, por favor, venham. Deus de toda graça e Deus de misericórdia, o Senhor nos conhece e conhece o nosso coração, conhece a realidade com profundidade, a realidade de cada um, e cada um desses irmãos e irmãs que deram este passo aqui à frente, porque tem, ó Deus, diante no seu dia a dia, no seu coração, na sua vida, ou na vida de alguém que ama, alguma necessidade, estão buscando o Senhor neste momento, uma bênção, uma direção, um conforto. Por isso, ó Deus, eu peço que dos altos céus o Senhor estenda neste momento a tua mão poderosa, a sua mão de graça, e abençoe, meu Pai, cada uma dessas pessoas. Abraça, Senhor, o teu toque,
nos faz sentir amados. O teu toque, Senhor, ele nos cura, ele nos anima, ele nos abençoa. Toca-nos, ó Deus, com o teu abraço santo e amoroso. Abençoa, Senhor, cada coração. Tira a tristeza, tira, Senhor Deus, certas ideações que muitas vezes povoam a nossa mente e que nem sempre, Deus, são coisas positivas, que engrandecem o teu nome. Trabalha, Senhor, no íntimo, no coração de cada um, Senhor. Traz paz, traz alegria, traz entendimento, compreensão, dá direção, meu Pai. Tira qualquer sentimento que não venha do teu Espírito, ó Deus, e nos perdoe os nossos pecados, pelas vezes que fazemos rebelião, que brincamos de ser crente, às vezes, ó Deus, que deixamos de depender de Ti. Tem misericórdia, Pai, e perdoa. Abraça a Tua igreja, a que está aqui e a que não está hoje. Alcança-os, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Entra nos lares agora, meu Deus, e os abençoe também. Toca-os, ó Deus, com misericórdia e graça. Que esta nova semana que estamos iniciando, Senhor, seja uma semana muito abençoada. Que saiamos daqui, ó Deus, na certeza de que o Senhor estará à nossa frente, o Senhor está ao nosso lado, estará ao nosso lado. O Senhor vai estar na retaguarda naquilo que fizermos. O Senhor vai abrir portas que até então estiveram fechadas. O Senhor vai nos dar a sabedoria, a direção certa, vai trazer a cura, trazer o conforto. E pedimos a Deus de maneira especial, pela vida, Senhor, destes queridos irmãos, dessas pessoas que estão enlutadas. Eu peço conforto, consolo, enxuga as lágrimas, anima, restaura as forças, Senhor. Pessoas que estão enfermas nos hospitais, em casa, Senhor, que a Tua visita leve a cura, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em amor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver intensamente a nossa fé, a nossa vida cristã, demonstrando amor ao nosso próximo, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Oramos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem, você volta para o seu lugar, nós vamos cantar agora, entoar um hino, e depois estaremos... Bom, eu tenho, pois, um recado, ninguém depois da bênção sai, tá? Por favor, vamos ficar em pé e cantar.
te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto de misericórdia, graça e amor, e te dê a paz. E que as bênçãos, as grandes bênçãos eternas, as bênçãos do dia a dia da nossa vida, sejam derramadas, queridos irmãos e queridas irmãs, sobre a tua vida, pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Eu quero agradecer aqui a presença da Magali, é isso? Nathalie, Paulo, e tem mais alguém junto que eu não sei quem é. Valdete, Claudete. Seja bem-vinda, Claudete. Muito bom tê-la aqui. Eu acho que são os únicos que estão nos visitando hoje. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, então, coral da igreja, que está iniciando os ensaios para o Natal. Então, está aí, quem gosta de cantar, quem está em casa nos assistindo, que gosta de cantar, e quem está aqui. Então, ensaio nessa quarta-feira, 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite, então, não falte, o tempo aí já é curto para ensaiar. Então, quem gosta de cantar e louvar a Deus, e o Natal é uma época tão especial, e nós não podemos deixar de apresentar um culto bonito, um louvor gostoso, para glorificar o nosso Cristo, que encarnou aqui entre nós. Então vamos, vocês que têm esse dom de cantar, venham participar. Nós tínhamos marcado uma reunião de líderes para esta quarta-feira agora, nós estamos desmarcando para uma outra data, tá bom? O nosso projeto Viver Bem tem aí agendada um passeio, tá? O Viver Bem é um projeto que alguns dizem que é da terceira idade, mas não é só terceira idade, né, Silvia? Não é só terceira idade. Você está na segunda já? Poxa vida, mas tá bom, né? Você espera chegar na quarta ou na quinta também, né? Então, a gente está aí organizando um passeio no dia 7 de dezembro, tá? É um passeio para uma fazenda aqui em São Roque, fazenda angolana. Se alguém quer entrar lá na internet, dê um Google lá para você ver que beleza de fazenda, tá? Então é um passeio, todo ano esse grupo faz um passeio, então eu gostaria, eu estou ajudando na organização desse passeio, que pode ser para pessoas da terceira idade, pode ser para a família toda, lá tem muitos animais, tem lago, pedalinho, tem um punhado de coisa lá, tirolesa, enfim, então é o passeio para a família, para quem quiser ir, tá? Então, só que a gente precisa que até dia 10 agora seja feita o primeiro depósito, então estamos dividindo em 2 vezes para facilitar. Tá? O valor total vai ficar em R$ 195, dividindo aí em 2 vezes, tá? Então, é R$ 190, melhor dizendo, é 2 de 95. Isso inclui o café da manhã lá, inclui o almoço, inclui um café colonial e o ônibus, tá? Então, está um preço assim muito bom, tá?
Então vale a pena um dia de comunhão, de alegria, em contato com a natureza. E se você tem gente que gosta disso, avisa. E se você tem interesse, fala comigo, eu te mando as informações. Também acho que já foi anunciado, quem está no grupo da melhor idade aí do projeto Viver Bem, já tem lá o número do Pix. A ideia é que você já reserve a sua vaga até dia 10 fazendo o primeiro depósito, tá bom? Tem mais alguma informação que alguém queira compartilhar aí? Eu acho que não, né? Muito bem. Eu quero pedir que, bom, todos podem ficar, mas nós vamos ter aqui uma conversa que é mais direcionada aos membros da igreja, mas aqueles que não são membros e que já queiram se ir, o assunto é um assunto mais interno. Então, aqueles que nos visitam, se desejar ficar, não há problema. Se desejar também se retirar, fique bastante à vontade, tá bom? Eu não sei se... Cadê a Eveline? Eu não sei, você já cumprimentou o Paulo? Ah, já, porque foi através da Eveline que o Paulo ficou sabendo da igreja e veio aqui, né? Então, naquele primeiro dia, parece que vocês não se cruzaram aí. Muito bem. Tá certo? Então, fiquem à vontade, quem quiser deixar o templo, fique à vontade, tá bom?